Olá, boa noite. Olá, boa noite. Começando mais uma live aqui no Portal Mie, né? E também no Facebook aqui do Agendologia. Eu já queria agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de estar aqui compartilhando tudo que eu venho aprendendo aqui no Japão. Meu nome é Luísa Kai e eu sou a criadora do método Agendologia, a arte de escrever na agenda, onde nós usamos a agenda de papel, a agenda física, para organizar nossa vida, né? E hoje o tema é: quanto vale o seu tempo? Nossa, gente, é aquela coisa, né? A eterna falta de tempo, né? A gente tá sempre na correria e não consegue fazer o que precisa ser feito e muito menos aquilo que a gente gostaria de fazer. E eu também sofria muito com isso, né? Tinha muita dificuldade em executar tarefas, em lidar com o meu tempo, né? Não conseguia fazer o que eu precisava fazer. Então foi por isso que eu me interessei pelo método, né? Eu descobri aqui no Japão que os japoneses usavam muito a agenda física. E quando eu fui estudando, eu vi um mundo que está por trás de toda essa falta de tempo, né? O que tem por trás disso? E isso tem tudo a ver com o que a gente pensa, com o que a gente acredita, com as nossas emoções. Então eu mergulhei fundo estudando sobre isso, fazendo cursos, e hoje eu estou divulgando, compartilhando com pessoas que também querem otimizar mais o tempo, né? Aproveitar melhor, usar para coisas que gostam de fazer, viver a vida com mais qualidade, do seu jeito. Então, eu criei então o método Agendologia. Quem quiser saber mais sobre ele, você pode dar uma olhadinha nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá bom? Muita gente já está entrando aqui. Boa noite. Quem quiser falar de onde está me assistindo, por favor, coloquem aqui nos comentários. Eu estou falando de Kyoto. Eu moro aqui em Kyoto há mais de 30 anos, né? E não tem muito brasileiro aqui, mas a gente consegue viver, né? Então, Luiz Tanaka está dizendo: o meu tempo vale 1h 1250. Gente, então, principalmente para quem trabalha aqui, né? Boa noite, Itise. A gente trabalha, né? Quem trabalha por hora, é duro, né? Saber que o tempo, né? A nossa vida, porque a hora que a gente tem, a gente está pagando com a nossa vida, né? Então, quando se põe um valor nisso daí, é duro, né? E então a gente vê o quanto é importante o tempo, né? Quanto que ele tem valor. E a vida, se você for ver, ela é curta, né? Para você fazer tudo o que você gostaria e o que tem que fazer também. Então, mas assim, o tempo ele é limitado, né? Nós temos só 24 horas por dia e todo mundo é assim. Então, qual que é a diferença, dando uma continuidade da live passada que eu falei também sobre tempo, né? Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais e eu vou dar aqui 4 dicas de como você pode estar otimizando o seu tempo, porque ele é limitado, né? O Tsutomu Ogawa é de Saitama Ken. Muito bem, boa noite a todos que estão entrando aqui. Então, a Itícia é de Hamamatsu, que legal, tem bastante brasileiro aí, né? Gente, aqui em Kyoto não tem ninguém, é muito difícil deparar com brasileiro aqui. Então, o tempo, não tem jeito, são 24 horas e tem gente que consegue aproveitá-lo bem e tem outras pessoas que não, né? Então, como é que a gente pode
manejar, remanejar aí o nosso comportamento, né? As nossas ações, para que a gente possa estar aproveitando melhor esse tempo, porém, não de uma forma pesada, uma forma cansativa, sabe? Porque eu acho que quando fala em planejamento, em gerenciamento de tempo, muita gente assim se sente mal, se sente, não tem nem graça falar sobre o assunto, né? Porque é uma dificuldade que todo mundo tem, lidar com o tempo, né? Ser mais produtivo. E isso é um peso, parece que é um peso na nossa cabeça. Mas hoje eu vou dar 4 dicas super fáceis que todo mundo pode estar praticando, implementando na sua vida hoje mesmo. É muito fácil, não exige nenhuma especialidade, não precisa ler muito, não precisa ficar analisando muita coisa, tá bom? O Cleiton Moraes está dizendo, infelizmente o tempo é o recurso mais importante e escasso do mundo. É verdade, é escasso, então por isso que a gente precisa, né, tá olhando ele com atenção e estar criando, encontrando maneiras de otimizar, de aproveitar ele melhor, né? Apesar de tantas tarefas e tantas obrigações que nós temos, né? Como tem que trabalhar, cuidar da família, educar os filhos e ainda ser amigo, fazer parte de um grupo, de uma sociedade. Então, são vários papéis que nós temos e que no final a gente acaba deixando a nossa vontade, os nossos desejos, a gente acaba se esquecendo da gente mesmo, né? E o método o Agendologia, né, que eu criei, ele é um método para a gente estar lidando, enxergando o tempo e estar pensando em como criar uma vida mais satisfatória, que não fique só no robô de estar indo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, né? Como é que eu posso desfrutar da vida, viver uma vida mais, assim, do meu jeito, do meu estilo, trabalhando, tendo todas essas obrigações, porém, fazendo coisas também que me interessam, que me dão prazer e alegria, o aco que eu sempre falo aqui, né? Então, usando a agenda como ferramenta para organização e gerenciamento de tempo e ainda buscar os seus sonhos, projetos, aquilo que você gosta, você consegue fazer isso tudo usando a agenda, usando o método Agendologia. E dentro do método, né, tem várias dicas de como otimizar o tempo para a gente estar podendo fazer mais coisas, tá? O Flávio é de Guaíra, Paraná. Muito bem, seja bem-vindo, todos vocês. E aí, o que assim, a gente tem que ver é que todo mundo que pensa, né, que sente a sensação de ocupado, de sogashi, de falta de tempo, né? Será que vocês percebem que isso tá na mente da gente? A mente tá corrida, a mente tá cheia, né? E fica um monte de tarefa aparecendo, né? Pensamentos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para tal pessoa, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que consertar tal objeto. São milhões de tem o que ficam rodando na nossa cabeça. E isso é que nos dá aquela sensação de ocupado, né? De falta de tempo. Olá, Rose, é de São Carlos, lá do Brasil. Boa noite, bom dia para vocês aí do Brasil, que bom que vocês estão aqui. E aí, eu acho muita gente também, assim, as pessoas elas reclamam de que são procrastinadoras, de que acabam deixando sempre para depois o que tem que fazer, né? Isso é um problema, uma questão que muita gente também sente, né? E começa a se culpar, se sente mal, se julga, porque não consegue dar conta das tarefas do dia a dia e muito menos de projetos que exigem mais foco e mais preparação, né? Então, hoje nós vamos falar, então, dessa procrastinação, gente. O que é essa procrastinação?
é o adiamento, né? Você adiar aquilo que você sabe que tem que fazer, mas você sente que é pesado ou você não sabe por onde começar, né? Seja um trabalho, seja o seu trabalho mesmo, né? Ou um projeto, alguma coisa que você tem que escrever no computador, ou alguma coisa na sua casa que às vezes a tarefa é tão grande que você não sabe por onde colocar a mão. E aí, então a gente acaba, aí a Lu Mota, empurrar com a barriga. Isso mesmo, empurrar com a barriga. Você vê, bate o olho, sabe que tem que fazer, mas finge que não viu, né? E vai deixando de lado. Mas aí fica aquela coisa na cabeça, aquela culpa, né? Ah, eu tenho que fazer aquilo. Ainda tá lá encostado. Tá lá desde quando? Quando foi que eu falei que eu ia arrumar, que eu ia guardar, que eu ia limpar, que eu ia terminar alguma coisa e continua lá, né? E assim, gente, a gente não consegue também ser perfeito e fazer tudo, né, rápido e ter tudo aí organizadinho, porque nós somos uma pessoa só e às vezes, principalmente a mulher, ela tem que cuidar de muita coisa, da casa, do trabalho, da educação dos filhos, né? Tem que estar sempre monitorando e administrando a casa. Então, assim, primeira coisa é, tipo assim, entender que você é uma pessoa só e tem um tempo limitado de 24 horas por dia, que na verdade, tirando as 8 horas, você vai ter 16 horas para dividir em trabalho, tarefas de casa, dormir, comer, fazer comida. Então, no final das contas, quanto é que sobra de tempo para fazer essas coisas extras, que são a limpeza da casa, né? A grande limpeza, esse grande movimento que você tem que fazer na sua casa aí, ou pegar num trabalho que não é da sua rotina e que exige foco e exige tempo. Então, se você tem uma rotina corrida e que no final das contas sobra só 2, 3 horas livre por dia, né, à noite, é difícil, né? Mas hoje vou dar dicas aqui super, assim, eficazes e que são, assim, os japoneses, assim, que trabalham nos escritórios, que também lutam contra essa falta de tempo. Como eu posso ser mais produtivo? Como é que eu posso resolver mais as coisas, trabalhar mais, né? Com esse tempo escasso. Então, eles são muito bons em arranjar, né? Um jeito, um sistema, né? Um método para estar lidando com esse tempo que é limitado. Não diria escasso, porque todo mundo tem essas 24 horas iguais. Então, a gente tem que saber lidar com isso e se remanejar dentro disso daí. E muito também, então aí a primeira dica, gente, né? A primeira dica já para não deixar a procrastinação tomar conta da gente, antes mesmo que ela venha até nós, né? A primeira coisa é não pensar muito, não pensar demais. Porque quando quem aqui já sentiu, quem aqui teve a experiência de que quando você, decide assim rapidinho, as coisas tendem a andar, as coisas tendem a funcionar, ou resolver, né? Quando você faz uma compra ou dá uma resposta rápida, você conseguiu aí dar um avanço. Porém, se você fica, deixa eu ver, eu vou pensar depois, vou pensar direitinho. E aí você percebe que aí perde a vontade de fazer, você perde o pique, aí você já não quer mais fazer, sente que é pesado. Então, isso é uma tendência, né? É uma característica do cérebro. Ele sempre vai tender a ir para o lado negativo. E isso com qualquer pessoa, tá? Negativo, assim, é o que nós pensamos, mas é um funcionamento do cérebro, né? É uma característica natural dele estar sempre querendo nos proteger. Então, ele vai pensar em 1000 possibilidades e 1000, e assim, as coisas que podem acontecer. Mas e se não der certo? E se você se machucar? E se você se ferrar? E se você se prejudicar? Mas acordar cedo e não sei o quê. Tudo ele vai estar colocando aqui pra fora, né? Pra fazer você não fazer aí o que você tem que fazer. Então, antes de que isso chegue,
né, do que esse negativismo natural do cérebro, de ficar pensando muito, antes que ele chegue, já você entra em ação. Porque você sabe que tem que fazer aquilo, aquela tarefa que está na sua frente, né? Então, antes mesmo de pensar, ai, e se, já começa a dar o primeiro passo, começa a arrumar se é o que você tem que arrumar, é documento que você tem que mexer, já mexe. E aí, tem muita gente... Qual que é aquela coisa que você acaba sempre procrastinando, sempre deixando para depois? E é sempre um peso, mesmo que é uma tarefa simples, uma tarefa boba, né? Eu tenho várias, e assim também nos meus cursos, né, com os meus alunos, tem gente que fala que teve um exemplo super legal, que eu acho que muita gente, eu acho que se identifica com isso. É que quando chega algum comunicado, uma carta, né, do correio, e você nem abre o envelope, quando é coisa da prefeitura, é conta para pagar, é algum, sabe, sei lá, comunicado, aí você já sabe que é pepino, você cansa só de ler aquilo, e as pessoas joga num canto ali da estante, da mesa, e deixa lá. E aí depois, se tem uma data limite para pagar ou para resolver, aí aquela pessoa vai lá para abrir e resolver, né? E aí fica sempre naquela correria de que tem até que faltar no trabalho porque a data já está vencendo. Então, esse é um tipo de procrastinação, porque você sabe que se abrir ali tem só chatice, né? Uma que também, quem tá aqui no Japão, tem a dificuldade de ler. É muito difícil ler as cartas que vêm da prefeitura, né, desses lugares. Então, a primeira coisa para você tentar aliviar um pouco a procrastinação é o Suguyaro. Eu sempre falo nos meus cursos, Suguyaro. Fazer na hora que veio aquilo na sua mente, no seu campo de visão, vai lá e faz. Se é alguma coisa que não toma tempo, se é abrir a carta, já vai lá e abre. E decide, eu vou resolver isso agora, eu preciso ligar, o que eu preciso fazer com isso? Ou se eu tenho que ir lá no banco, na prefeitura, quando é que eu vou? Você já decide aí na hora para deixar engatilhado para você fazer a sua próxima ação, né? Ou se tá bagunçado a mesa, você bateu o olho e veio o pensamento, olha que bagunça. Vai lá então e dá uma arrumada, não precisa ser na casa inteira, no cômodo inteiro, mas naquilo que você te chamou a atenção, né? Então, Suguyaro. E o Suguyaro, ele serve também para... Não dá para fazer agora, mas você pode anotar na agenda, você lembrou que tem que ligar para alguém, você lembrou que tem que mandar uma mensagem, mas você não pode fazer agora, mas já escreve na agenda ou no seu celular, em algum lugar, ligar para tal pessoa, mandar mensagem para tal pessoa, resolver tal coisa. Aqui, na hora que veio na sua mente, você já coloca o Suguyaro aqui, seria marcar, para não esquecer e para você já deixar um comando para o seu cérebro que você tem que fazer aquilo, né? Então, ter sempre na mente essa palavra-chave, Suguyaro, que em português significa fazer logo, né? Fazer na hora que apareceu ali, você tomar uma decisão, fazer uma ação, mesmo que não seja exatamente ir lá e resolver o que você tem que fazer, né? Mas deixar providenciado, engatilhado, tá bom? E voltando aqui ao pensar demais. Quando a gente pensa demais, né? Como eu falei, o cérebro, ele começa... Ah, mas e se não der certo? Ah, mas vai dar trabalho. Ah, mas você não tem tempo. Ah, e não sei o quê. E isso acaba paralisando. Isso acaba deixando a gente... Ah, então vou largar, não vou pensar nisso agora, né? E então, você fica paralisado porque não sabe como lidar com todas essas tarefas na sua mente. É muita coisa rodando aí, né? E aí... Quem aqui sabe, né? Quem já ouviu falar que o medo, ele paralisa. E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E que quando você vai ver depois, era isso, né? Uma criança que tem medo do escuro. E nós, adultos também, quando a gente tem medo do escuro, porque não sabe o que tem ali, né? E medo do futuro, medo de um desafio, porque não sabe o que vai encarar lá na frente.
Mas aí depois, se você põe isso claro, às claras, e você vê que não é tudo isso, que não é tão aterrorizador assim, não fica mais fácil? Quando você faz alguma coisa pela primeira vez, aí você vê que não é tão difícil assim, você já perde o medo. E o isogashi, essa falta de tempo, essa afobação, é a mesma sensação do medo. Quando você não sabe, não tem claro o que é que você exatamente tem que fazer, quais são as suas tarefas, aquilo que você realmente precisa fazer, quando você não sabe disso, você fica acelerado e ansioso e afobado porque não sabe o que é exatamente o que você tem que fazer. É a mesma coisa que o medo. Não sabe o que tem lá na frente, por isso que fica com medo. Não sabe o que tem que fazer, por isso que fica afobado e tá sempre com falta de tempo. Então, o que a gente pode fazer para solucionar isso? Para tirar essa sensação de falta de tempo, para tirar essa afobação, esse sentimento, essa sensação de isogashi. Eu tô sempre isogashi, não tenho tempo para nada. O que você pode fazer? Colocar isso claro, ter clareza do que você realmente tem que fazer. E aí, como é que você vai fazer isso? É o que eu sempre falo aqui, é o que eu falo no meu método. Escrever. Coloca no papel, experimenta fazer isso, que você vai ver como que é. O que eu tenho que fazer? O que tá tanto me corroendo, me matutando aqui, que tá me deixando nervosa, nervoso, ansioso e sufocado com tanta tarefa? O que é que eu tenho que fazer exatamente? E coloca ali, escreve no papel tudo que você tem que fazer. Arrumar casa, o que você tem que fazer? Arrumar casa, fazer comida, ir pro trabalho, fazer o bentô, fazer o quê? Pagar conta, arrumar casa, o que é que você tem que fazer, né? E aí, você vai olhar depois com mais calma, às vezes você vai perceber que nem é tanta coisa assim, na verdade. Isso muitas vezes as pessoas que usam a agenda, os meus alunos, cai a ficha neles, né? Cai a ficha de que, na verdade, nem é tanta coisa como eu imaginava dentro de mim, né? Então, é muito bom, você vai ver, vai te aliviar muito colocar isso no papel. Quais são as tarefas que você realmente, que você tem que fazer, que tá te atormentando a cabeça? Coloca no papel. E aí, você vai fazer uma outra, olhar de novo, né? Depois que você se acalmou, que você viu aí que não é tanta coisa assim, olha e vê o que é que você tem que fazer. Escolhe o que você tem que fazer hoje. O que é urgente ou aquilo que você quer fazer hoje. E o que você pode fazer amanhã e de amanhã em diante. Então, é um exercício, é um hábito que você pode estar usando todo dia ou toda semana para estar acalmando a mente. Porque a tarefa não vai sumir, o tempo não vai aumentar. A única coisa que a gente pode fazer é acalmar e organizar os nossos pensamentos. E a maneira que eu sempre sugiro, que eu indico, né, é escrevendo. Escreva no papel para você ver o que realmente você precisa fazer, tá? E aí você, com um método, né, usando a agenda, a gente sabe, a gente coloca nos dias, nas semanas, para fazer o planejamento certinho. Mas aqui uma dica, né, é você tá colocando isso às claras, tá tendo clareza do que você precisa fazer e do que você não precisa fazer, tá bom? E aí, também você pode tornar claro o tempo que você tá gastando no automático, mas com coisas que você poderia estar fazendo coisas mais interessantes, mais importantes para você, que é o escaneamento do seu dia ou da semana, né? Na agenda dá para fazer isso tudo direitinho, mas eu vou te explicar aqui como que é isso. Você escanear o seu dia é você ver os horários que você tem, que você tá simplesmente no automático, né? Tirando o tempo de trabalho que você tem que estar no seu trabalho, tá? Quais são os tempos que você tá fazendo as coisas, aquilo que aparece na frente ou aquilo que aparece na sua mente. Vou fazer isso agora. Vou fazer isso, aquilo, sem planejar. E vai fazendo em resposta daquilo que você viu na sua frente, né? Então, esse é o tempo que você está no automático.
Quando você não está pensando e não está focado em alguma tarefa, fazendo com consciência, mas está fazendo porque apareceu ali na sua frente, tá? Então, quando você separa na agenda, dá para fazer isso, o horário que você está trabalhando e que você não pode fazer outra coisa, a não ser ficar ali no escritório, na fábrica, né? O momento que você está dirigindo, esses momentos que você está com em foco, atenção plena. Aí, se você sabe o tempo da manhã, que até você acorda, toma um café e fica ali enrolando, quanto tempo que você tem ali, à noite, o tempo que você tá no trem ou no ônibus, também é um tempo que você pode usar também, né, para outras coisas. Então, primeiro, escanear o tempo que você fica no automático, no ocioso ou perdendo tempo, que você considera que é uma perda de tempo. Então, veja aí quanto que você tem. E geralmente, uma pessoa, mesmo que ela trabalhe aqui no Japão das 9 às 5, mesmo que ela tenha, né, esse tempo todo, o dia inteiro de trabalho, geralmente a pessoa ainda tem 6 horas no automático, mas aí ela tá comendo, ela tá dirigindo, né? Mas você pode, e aí nessas 6 horas que você não está em foco total, é que a gente pode estar melhorando e aproveitando, remanejando para usar isso de uma forma mais produtiva, de uma forma mais interessante, que você possa estar fazendo algo que seja importante para você, né? E é aí que entra esse ajuste, é o Kaizen, que aqui, né, todo mundo deve conhecer o Kaizen, quem trabalha em fábrica, e é muito falado no método Toyota, né? Se fala muito lá no Brasil, e em outros países também, desse tal método do Toyota, né? Do Kaizen, do Seiri Seiton, que nada mais é do que o que o povo japonês faz, e é do que muita gente que mora aqui no Japão vê nas fábricas. Tudo que vocês vê nas fábricas é o método Toyota, e que foi conhecido mundialmente como método Toyota, mas não necessariamente foi a Toyota que inventou isso, né? São coisas da cultura japonesa, são coisas dos costumes japoneses, e um deles é o Kaizen, é o Kensho e Kaizen. Kensho é você refletir, é você... A Lu Mota, frase perfeita, viu, Érico Rocha? Ah, é? Que legal! Então, o Kensho, o que é Kensho? É você analisar, é você refletir sobre o ato que você está fazendo. E daí você ter o Kaizen, que é a melhoria, né? Nada mais é do que melhorar aquilo que você já vem fazendo, tá? Então, para quem aqui desiste fácil, quem já acha que não tem saída, não tenho tempo mesmo, então eu vou largar a mão de fazer o que eu quero fazer, vou largar a mão de estudar, vou largar a mão de me aperfeiçoar em alguma coisa, vou largar a mão de, sei lá, o que você tá largando mão. Entenda que tudo pode ser melhorado. E os japoneses, eles são muito bons nisso. É por isso que aqui tem muita coisa que é perfeita. Os serviços, os produtos aqui estão sempre em melhoria, estão sempre melhorando. Acredito que muita gente que trabalha em fábrica aqui consegue ver isso no dia a dia. O Kaizen, né? O Kensho, que é você analisar e ver onde é que está tendo problema, onde que não está funcionando, né? E por isso que tem muitas reuniões nas fábricas e escritórios aqui do Japão, para eles detectarem, identificarem os problemas, onde é que não está andando bem. E depois, com isso, você buscar a solução, né? Ou o melhoramento disso, a melhoria, que é o Kaizen. Então, vamos colocar também na nossa vida, apesar do nome ser difícil, apesar de que as pessoas aí, como a Lu Mota disse, o Érico Rocha tava falando disso, né? Esse pessoal fodão fala, mas é uma coisa que todo mundo pode aplicar. E se você aplica isso na sua vida, você vai ver como que você consegue fazer coisas, né? Que antes você não encontrava tempo. Então, hoje o tema da live é como é que eu posso fazer a melhoria, o Kaizen do meu tempo. Se eu achava que não tinha jeito, não tinha mais onde enfiar coisa, não tem mais janela para eu fazer o que eu quero, o que eu gostaria, hoje você vai aprender como, tá? Como é que é essa melhoria que você faz
no seu dia a dia, com o seu tempo, o seu horário. E a primeira dica, eu já falei aqui, né? Que é não pensar muito. Veio a ideia, vai lá e faz. Entendeu? Não tô falando para decisões importantes aqui, hein, gente? É para você se movimentar durante o dia, tá? Se você sente que procrastina, que enrola, que empurra com a barriga, é nesse momento que é para usar o não pensar. Vai lá e faz. Antes mesmo que a procrastinação venha. Antes que venha aquelas coisas tudo negativa. Ai, mas tô cansada. Ai, falta de tempo. Ai, isso. Ai, aquilo. Tá? E aí, a segunda dentro dessa dica do não pensar mais, é pôr clareza nisso. Né? Então, escreve no papel todas as tarefas que você tem que fazer, que aí você vai ver. Ah, mas isso aqui não preciso fazer. Então, você vai peneirar o que você realmente tem que fazer e aquilo que você não precisa fazer. Tá bom? E aí, dentro disso, o que você vai fazer hoje? Você vai definir, porque só de ver e bater o olho e não resolver nada também não adianta. Então, hoje você pega uma ou duas tarefas que você acha que é importante e que é urgente, que você quer resolver hoje. Então, defina aí, eu vou fazer isso e isso hoje, né? Então, essa foi, dentro da primeira dica, você ter clareza, né? E aí, dentro dessa primeira dica também, fazer o sugo, o escaneamento do dia. Onde você está perdendo tempo, né? Onde que você está daradara? Daradara. Quem aqui em japonês fala daradara é quando você está enrolando. Depois que você come, aí você fica no celular, senta no sofá e aí fica até a hora de dormir, né? Então, onde é que você consegue ver que você está enrolando? É de manhã, antes de ir para o trabalho? É na hora do almoço, depois que come, que você poderia estar usando também esse tempo para fazer alguma coisa que a seu favor, né? Então, onde são esses tempos que você sente que está enrolando ou perdendo tempo? Isso você faz com escaneamento do seu dia, tá? E aí no curso, no meu método, eu ensino com detalhes, mostrando na agenda, mas aqui só para vocês terem uma ideia do que é esse escaneamento, tá bom? E aí, quanto mais isogashi, quanto mais você sente que tem muita coisa, que você sente que está muito atarefado, é aí que mais você tem que deixar isso claro, né? Escrever para deixar claro e ver. É a mesma coisa que o medo. Para você pôr claro e ver, nossa, eu tô afobado, tô ansioso aqui por causa disso. Quando você tem clareza, então você fica mais fácil ter controle das suas ações, dos seus pensamentos e dessa emoção de ansiedade e de falta de tempo, tá bom? Então, essa foi a primeira dica. A segunda dica é você perceber durante o dia, né? Durante o dia e durante a semana, durante o mês também, qual é o momento, qual que é o ponto em que você sente que você tem uma boa performance, você consegue trabalhar, você consegue se mexer, você consegue se focar. E qual é o momento, qual que é o dia da semana que você... Vamos falar de semana aqui primeiro. Qual que é o dia da semana que você tá genki, que você tem energia, que você consegue se mexer? E qual que é o dia da semana que você não consegue fazer nada, tá cansado, com baixa energia e sente que enrola muito nesse dia? Porque a gente tem um padrão comportamental, né? E dentro da agenda você consegue ver todas as semanas. Então, qual que é o dia que vocês sentem que estão, sabe, que não consegue se mexer, tá mal? E qual que é o dia que você sente que tá genki, que você consegue sim fazer muita coisa? Geralmente, né, na segunda-feira é um dia que a gente tá cansado, né? A gente tá cansado do fim de semana, né? Ainda tá... A nossa mente, a memória ainda está no que aconteceu no final de semana. Então, segunda-feira não é um dia muito bom para você trabalhar com coisas que exigem foco, coisas que são trabalhos pesados ou que são novidade para você, né? Então, lá para terça que você começa, assim, no meu caso, né? No meu caso é assim, e de muitas pessoas que
que fizeram esse tipo de Kensho, esse tipo de análise, né? Geralmente na terça a pessoa já tá melhor, na quarta é o pico, né, da energia, é o pico daquela vontade de trabalhar, de se mexer, é quando você consegue se focar, quando você tá animado, geralmente é quarta, quinta, aí na sexta já começa a cair de novo, né, veio o cansaço da semana. Então, vejam aí, vocês, qual que é o dia da semana que vocês estão bem, com energia, e qual que é o dia da semana que vocês estão mal, assim, cansado, não consegue fazer nada. É um Kensho, a gente já tá fazendo aqui uma análise para ter aí o Kaizen, que é a melhoria. Então, quando você vê, você sabe que segunda-feira para mim, nossa, não, é sem chance. E você sabe qual que é o dia que você tá com mais pique, fica muito mais fácil para você definir o que você vai fazer. Por exemplo, na segunda-feira, quem não tem ânimo na segunda, não coloca tarefas que exigem foco, que exigem você tá pensando bem para, sabe, decisões para tomar na segunda. Põe coisas mais que é no automático, que você consegue fazer sem pensar, entendeu? E para as donas de casa também, não coloca muita faxina, trabalho pesado na segunda-feira. Coloca aquela coisa que você já tá acostumada a fazer, que é um trabalho mais no manual mesmo, sem pensar muito e que você já tem facilidade, né? E que você não precisa gastar muito essa energia com decisões. Aí na terça você já pode planejar melhor a sua semana, já começar a fazer ações mais pontuais que vão gerar resultado, né? Então, terça, quarta. Então, assim você vai fazendo, sabendo o dia que você tá em baixa e o dia que você tá em alta, você consegue separar as suas tarefas e atividades, tá bom? E aí, depois disso, nesse mesmo esquema de você ver qual que é o ponto que você tá no pico, né, de produtividade e de Genki, né, de energia, e qual que é onde que você tá lá no baixo. Aí agora é quando, antes ou depois de alguma atividade, o que é que te deixa Genki, com energia, depois que você faz o quê? Por exemplo, depois que você encontra com uma pessoa, com seu chefe, com um colega de trabalho, com aquela pessoa de alto astral, você se sente animado e também começa a se mexer. É um exemplo, tá? O que você, depois que come, você fica Genki? Depois que você dorme, você fica Genki? Depois do que te dá o ânimo, né? Começa a perceber isso no seu dia a dia, não precisa ter a resposta agora, vá observando isso durante a semana, de agora em diante, né? Depois do que você se sente bem, você tá animado para se mexer, tá? Ou antes do que, também pode ser, mas geralmente depois do que. Depois que encontrou com uma pessoa alto astral, depois que assistiu um vídeo motivacional, depois que ouviu uma música, depois que fez exercícios físicos, depois do que você se sente Genki, tá? E aí, agora vendo o horário do dia, a oscilação da sua energia, né, durante o dia. Você tá mais Genki quando? Geralmente, depois que a gente acorda, depois de 2 horas que a gente já acordou, é que vem o pico do foco. É o pico de quando você tá bem, que você tá ali conseguindo fazer as coisas. Então, se uma pessoa acorda às 6 da manhã, lá para as 8, das 8 às 10 horas vai ser o pico de foco da parte da manhã dessa pessoa, né? Então, sente aí no seu dia a dia, qual que é o pico que você não tá com sono, não tá com o corpo pesado, não tá com falta de foco. Esse é seu horário de ouro da manhã. Então, você, aí sabendo disso, você pode colocar tarefas, né? Tarefas que exigem foco e você precisa decidir, tá? E aí, na parte da tarde, geralmente depois de comer, vocês sabem, todo mundo sabe aqui que não dá, né? É uma negação, todo mundo fica com sono. Então, coloca tarefas para mexer o corpo, para não ficar muito parado, senão você vai acabar dormindo, né? E geralmente o pico de concentração, de energia que você tem na parte da tarde, é geralmente a tardezinha, é lá das 4 às 6 horas. E também porque já sabe que tá terminando o expediente, tá terminando o seu horário de trabalho,
né? E que você já tá, né, já tava perto de voltar para casa. Então é hora que levanta, que também aumenta o ânimo. Então esse é o Kaizen, é você estar é o Kensho, quer dizer, que é você estar analisando qual que é os pontos do seu dia em que você tem a melhor performance, onde a sua energia está em alta para você estar concentrando aí tarefas que exigem isso, exige foco, exige responsabilidade, exige energia, então coloca nesses pontos. E quando você, e nos outros horários você coloca aquilo que você consegue fazer, até de olho fechado, né, no automático, tá bom? Então você pode fazer isso com os dias da semana, com o horário durante o dia e também antes e depois de fazer alguma determinada atividade ou encontrar com alguma pessoa. Se você encontra com aquela pessoa que sempre te deixa mal depois, então você tá sabendo que se você encontrar com aquela pessoa, depois, sabe, de tanta merda que ela falou pra você, você pode perder o foco e ficar com esse bate-papo na cabeça e atrapalha na sua produtividade. Então, fica esperto, vai encontrar com tal pessoa que sempre fala merda, não coloca nada importante depois disso que exige concentração, porque você não, talvez, provavelmente não consiga focar naquilo, porque vai ficar ali, ó, na sua cabeça rodando a conversa, tá bom? Quem quiser comentar alguma coisa, coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês têm alguma ideia para estar compartilhando aqui ou alguma experiência desse tipo, tá? E aí, eu já vou para a terceira dica, que é fazer um aquecimento antes de qualquer dessas tarefas que você vem procrastinando e que você acha que é difícil fazer. Porque, gente, tudo para fazer exercício físico tem que fazer o aquecimento, né, gente? Para você lá no trabalho, tem lugar que tem o Radio Taiso, tem o Taiso ali. É o aquecimento para entrar no trabalho, não é? Tudo, a nossa mente também, se ela tá no modo automático, no modo soneca, você tá mais dormindo do que acordado, você não consegue fazer coisas rápido, porque ainda tá com a mente parada. Então, para essas coisas que você tem dificuldade de começar, né? Você começa com um aquecimento. E aí cada atividade tem um aquecimento, para isso você vai encontrar o seu aquecimento. Da mesma forma que para fazer exercícios físicos, do nada, você começar é chato e talvez por isso você vá adiando, começa com você imaginar você fazendo exercício, ou você pronto, saradão, ou com o corpício aí, todo, né? Vestindo a roupa que você quer, começa a criar memórias do futuro que eu falei aqui algumas vezes, que é você se ver lá na frente pronto para te animar. Ou depois que você fizer isso, você vai se sentir, você dá uma recompensa para você mesmo, alguma coisa para fazer o seu cérebro se animar a fazer, porque se você faz sem preparo nenhum, sem aquecimento nenhum, é difícil de entrar em qualquer. Pode ser até simples a tarefa, é difícil de entrar. Então, aquecimento. Aquecimento é você animar o seu cérebro para fazer determinada atividade. E mexer o corpo, mudar de ambiente, mudar de temperatura. Você tá num lugar muito quente, vai para um lugar mais frio para acordar, né? Coloca uma música. E aí, para você pensar na sua vida, fazer o planejamento da sua vida, eu aconselho, assista vídeos de pessoas que você, seu mentor, essas pessoas que você gosta de seguir, ouve uma música que te deixa, sabe, assim, animado, ou vídeos motivacionais que aí começa a aparecer um monte de ideia e você fica com vontade de se mexer. Então, antes de eu escrever na agenda, antes de eu escrever um blog ou alguma matéria que eu preciso escrever, eu faço um aquecimento, que é ver vídeos ou música, né, que me deixa animada para isso. Outra coisa, se você não consegue pegar no estudo ou ler livro, se você não consegue ler o livro, ai, você vê a grossura do livro ali, ai meu Deus, começa só folheando. O primeiro dia, vai folheando, lê uma. Não, muita gente às vezes fica pesado porque a pessoa acha que tem que ler do começo certinho e um capítulo inteiro, né? Ou não sei.
Então ela sente um peso ler aquele livro. Mas quando você vai, abaixa o obstáculo. Ah, vou ler aqui, vou dar só uma batida de olho aqui, vou dar uma olhada por cima. Começa a folhear o livro, começa a ver os títulos dos capítulos, lê uma frase aqui, lê outra ali, que isso vai ser para você pegar no tranco, entendeu? Esse é o aquecimento de ler livro. Começa folheando só e não com aquela obrigação que você vai ter que ler um capítulo inteiro ou ler 1 hora, entendeu? Nem no começo nem precisa marcar o horário. Ah, só vou folhear, só vou folhear. E nesse só vou folhear, talvez você pegue no tranco aí e comece a ler, entendeu? Então eu tô falando aqui do aquecimento para cada atividade, tá? Quem tiver alguma coisa que faz assim antes de começar a pegar firme, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Então esse foi a terceira dica, é você tá sempre colocando um aquecimento antes de realmente entrar na tarefa dura e naquilo que você vem procrastinando, tá bom? E aí, a quarta dica é analisar, fazer o Kensho da qualidade das suas ações e também da quantidade das suas ações. O que é isso? Aí é meio complicado, mas isso aqui eu aprendi na academia da ciência das ações, do comportamento. Por que o ser humano procrastina? Por que o ser humano tem dificuldade em criar hábitos? Por que o ser humano tem dificuldade de cumprir aquilo que ele pensou, que ele prometeu para ele mesmo, tá? Então, nessa ciência do comportamento diz que toda ação, ela tem que gerar um resultado. Nossa, aí falou disso, aí todo mundo já fica, ai meu Deus. Mas isso na sua vida também, e não é só com pessoas que trabalham em altas empresas multinacionais, pessoal que tá vendendo, tá bombando, não. Você pode fazer isso na arrumação da sua casa, na criação, sabe? No seu dia a dia normal, tá? Quem trabalha em fábrica também, se você sente um peso, cansado, não aguenta ficar o dia inteiro em pé lá, começa a encontrar maneiras para que isso não fique tão pesado. Já que você vai ter que fazer de qualquer maneira, já que você tem que cumprir o horário de qualquer maneira, encontrar formas e maneiras para que isso fique mais fácil, mais leve, mentalmente. Não é nem aqui no corpo, às vezes, é o que você pensa. Ai, que mendokusai, ai, que chato, ai, que pesado, né? Para tentar tirar isso. Que aí você vai ver como que você consegue atravessar o dia, passar o dia ali sem sentir tanto cansaço, tanto peso, porque pode ser que venha da forma de pensar, da forma de encarar as tarefas, tá? Então, a dica que eu vou dar agora é para dona de casa, quem trabalha em fábrica, quem trabalha em casa, dono de pequenas empresas, para qualquer tipo de pessoa, tá bom? O que é? Toda a ação, ela tem que gerar um resultado, senão você tá fazendo o quê? Fazendo as coisas por fazer e gastando tempo, energia e a sua vida para fazer uma coisa que não vai dar resultado, não vai te levar para nada. Nem que seja pegar um copo daqui e pôr para cá. Isso não gerou resultado nenhum. Você tirou o copo de uma mesa, de um lugar e pôs no outro. É a mesma coisa, as coisas a bagunça da casa. A gente tem aquela preguiça de pensar onde guardar, então tira a bolsa, tira as coisas de um sofá e põe no outro. Gerou algum resultado ou você perdeu tempo só? Tempo e energia fazendo isso, né? Então é sobre isso, tá, gente? É você fazer um movimento, uma ação e dar elas por elas. Só tirou de um lugar e pôs no outro e não resolveu nada, tá? Então, sempre tem em mente, eu vou fazer uma ação que vai gerar um resultado, nem que seja tirar o copo daqui e levar pra pia, né? E é isso que a gente, é nesse nível que eu tô falando aqui, tá? No nosso dia a dia. E aí, então, se não tá dando resultado, aí precisa do Kaizen, da melhoria. Então, o que é que eu posso, qual que é o movimento, qual que é a ação que eu tenho que fazer para que me dê resultado? Então, aqui no exemplo do copo, se é para tirar o copo da mesa, em vez de pôr o copo aqui nesse outro lado, não, tira da mesa, leva para a cozinha. E se você quiser ir mais além, já lava o copo.
entendeu? Já faz tudo de uma vez. Já que você tá ali no embalo do movimento, aproveitar para não parar no meio do caminho. Tipo assim, se para você, se você quer ir além, em vez de deixar na pia, já pega e lava. Tá vendo? Que aí você já, no embalo, com essa sua energia e um passo que você deu, você já foi até o final. Não parou no meio do caminho. E isso vale para tudo que você tem que fazer na sua vida, tá? Desde coisas da casa até decisões e trabalhos importantes. Assim, qual que é o movimento, qual que é a ação que eu posso fazer que gere um resultado, né? Tipo, se você vai sair do quarto, deixa a luz acesa, a porta aberta, então da próxima vez apaga a luz, fecha, se a questão é fechar a porta, fecha a porta, para que não fique mais um trabalho ali para ser feito depois, né? Então é isso. E aí, começa a ver isso no seu dia a dia. Como é que qual que é a ação que eu posso estar fazendo para me gerar um resultado, tá? E outra coisa também é saber se a qualidade da ação. Essa ação que eu tô fazendo, ela tá valendo a pena? Ou é uma coisa que eu poderia não precisava fazer? Por exemplo, se você tem que ir no médico, ou você tem que ligar para você quer conseguir um trabalho. Você é um vendedor e precisa ligar para cliente. Vamos pegar esse exemplo do cliente. Você precisa gerar uma ação para fazer vendas, para vender, né? Então, ligar para o cliente é uma ação importante, pontual, e que ela é importante, que ela vai gerar alguma coisa para você, né? Aqui os vendedores do Japão, para eles conseguirem um contrato, vamos dizer que eles precisam ligar para 50 empresas, né? Então, eles sabem da importância de ligar, então eles para eles é importante estar ligando, fazendo essas 50 ligações para conseguir um contrato. E se a meta dele é vender 5 milhões de ienes por mês, ele tem um contrato de 1 milhão. Então ele precisa precisa conseguir 5 contratos de 1 milhão durante o mês. Para conseguir 5 contratos, se ele precisa ligar para 50 pessoas para conseguir um contrato, quantas pessoas ele tem que ligar para conseguir 5 contratos? 250 pessoas para ele conseguir 5 contratos. Então, aí ele já tá vendo, aí você vê também a quantidade. Será que essa sua ação que você tá fazendo, ela tá chegando ao ponto de gerar um resultado? Se a pessoa sabe que ela fez as contas aí, ela tem que ligar para ela bater a meta do mês de 5 milhões, ela tem que ligar para 250 pessoas. Se ela liga para 10, ela vai conseguir o resultado que ela quer? Não, né? Então, é aí a mesma coisa aqui ó, na nossa vida. Vamos colocar isso na nossa vida. Se você quer emagrecer 5 quilos em um mês, né? E aí, é um exemplo, tá, gente? Bem fictício. Vamos por 4. Aí então, 4 quilos em um mês, você tem que emagrecer 1 quilo em uma semana. O que você vai fazer para emagrecer? Você fazer 10 abdominais ou 15 minutos de exercício, vai dar para fazer isso? Aí você tem que ver, né? Você fez só 10 abdominais, 100 abdominais, adiantou? Será que ele... Aí cada um tem que saber o quanto que tem que dar o resultado aí, né? Então, faça essa análise. Será que a quantidade de ação que eu tô fazendo, ela tá sendo suficiente para chegar no resultado que eu quero, né? Para aprender 100 palavras em japonês. Quantos minutos eu levo para aprender uma palavra? Quantos minutos eu tenho que sentar por dia para aprender essas 100 palavras em uma semana? Vamos por aí. Então, divide as 100 palavras em 7 dias da semana, e aí se divide quantas horas, quantos minutos, para saber quantos minutos você tem que estudar por dia para conseguir aprender 100 palavras por semana. Porque aí você vai ter, né? Você vai ter aí a quantidade que você tem que fazer. Porque às vezes a gente faz um pouquinho, estuda meia hora hoje, 15 minutos amanhã, e acha que tá estudando, mas talvez tá faltando ação aí, né? Tá faltando você fazer mais para chegar no primeiro resultado, no seu primeiro passinho ali.
Então, tá sempre tendo em mente, será que essa ação que eu tô fazendo tá me gerando um resultado? Até para relacionamentos, criação do filho. Será que eu ficar falando toda hora pro meu filho, para de fazer isso, fica quieto, isso vai gerar o resultado que eu quero? Que é para ele ficar quieto? Então, como é que eu poderia falar de uma outra maneira para que ele ficasse quieto? Se eu quero que o meu marido me ajude em casa, mas você não faz nada, me ajuda. Será que isso está dando resultado? Não está dando resultado? Então, como é que eu posso fazer de uma maneira que meu marido me ajude? O que eu tenho que fazer para ele me ajudar, né? Aí, sabe qual que foi a minha ação pro meu marido me ajudar? Ele largava as meias dele, ele deitava no sofá e largava as meias lá. Eu comecei a não pegar as meias dele e não lavar. Aí começou a faltar as meias dele. Aí ele, ué, não tem mais meia aqui. Eu falei, tem uma montanha de meia ali perto do sofá. Aí ele foi lá e agora ele pegou o hábito de carregar as meias dele até e levar pra lavanderia. Só que agora e mais. O que ele tá fazendo agora? Ele tá lavando a roupa e estendendo pra mim. Sem eu falar nada. A minha ação foi a não ação. É eu não fazer, porque aí ele sente falta e ele não aguenta, e aí ele vai lá e faz. Então, qual que é a ação que vai gerar um resultado para você? Na sua casa, no seu dia a dia, na educação dos seus filhos, relacionamento com seu marido, com seus amigos, né? Então, e até com você mesmo. Qual que é a ação que eu faço para mim, para que eu me mova? Se você se conhece, tipo eu não gosto de mandar em mim. Não gosto de me cobrar. Se eu tô vendo que eu tô sendo muito general comigo mesma, eu mesmo acabo procrastinando. Então, eu tenho que me levar em banho-maria. E eu sei disso. E aí, outra coisa também é quando você reserva um agradinho, uma recompensa pra você, dependendo do meu nível de... Se eu tô com energia baixa e irritada, com falta de foco, eu pego a recompensa primeiro, antes de fazer o que eu tenho que fazer. Se é um doce, um chocolate, se é eu ver a internet, qualquer coisa que for que eu tô com vontade de fazer, eu não fico fazendo gamão, eu não fico me segurando. Eu primeiro pego o agradinho, depois de tranquilinha, satisfeita, aí eu me cobro. Agora você vai ficar aí 1 hora, 2 horas fazendo esse trabalho duro que você tem que fazer. E aí eu consigo. Então eu entendi que se eu fico me cobrando muito, eu fico rebelde. E se eu pego o agradinho primeiro, eu consigo terminar. Porque aí eu fico com vergonha na cara. Entendeu? Porque aí eu penso, pô, eu já peguei o agradinho aqui, ó, eu fiz tudo que eu queria, agora é hora de trabalhar. Aí eu fico até o final fazendo. Então, vejam como é que vocês se movem, tá? É um relacionamento de você com você mesmo. Para que realmente a gente possa estar aproveitando essas 24 horas limitadas, que é igual para todo mundo. A gente não tem como reclamar que a outra pessoa tem mais tempo do que nós. Todos nós temos as mesmas 24 horas. O negócio é você fazer o Kensho, que é a análise, né? Refletir sobre os seus atos e fazer o Kaizen, que é os ajustes, é as melhorias, pequenas melhorias. Tá bom? Quem gostou do tema de hoje, coloca aqui nos comentários. Quem quiser saber mais sobre esse tipo de assunto, de como tá melhorando, né? Fazendo o seu Kaizen, a sua melhoria no dia a dia, coloquem aqui nos comentários que nós vamos estar dando sequência para esse tipo de assunto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que amanhã, olha só, amanhã é feriado nacional aqui no Japão, da Fundação do Japão, então vocês já têm um dia livre para estarem já colocando isso em prática, se observando em casa, né? E vendo esse tempo ocioso que vocês poderiam estar remanejando, fazendo Kaizen para usar para alguma coisa mais importante, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. A próxima live vai ser no dia 24 de fevereiro, tá bom? Tchau! Obrigada. Tchau.